Salmo 5. Para afastar energias negativas do ambiente familiar. Em um casarão antigo nos arredores de uma pequena cidade chamada São Martino, vivia a família Lacerda. Por fora, a casa parecia uma construção robusta, com detalhes coloniais e um jardim outrora encantador. Mas por dentro era um campo de batalha silencioso. Portas que rangiam mesmo fechadas. Espelhos que trincavam sem razão. Roupas molhadas mesmo em dias de sol. E o mais inquietante, uma energia densa, como se o próprio ar pesasse mais dentro daquela residência. Dona Clarice, a matriarca, era uma mulher cética, dura, moldada pela perda do marido e pelos constantes conflitos com seus 3 filhos adultos. Desde a morte repentina do pai da família, um acidente inexplicável em plena luz do dia, no quintal de casa, tudo parecia desandar. Os filhos brigavam entre si por heranças, memórias e até pelo espaço. Objetos sumiam, animais adoeciam, e cada cômodo carregava um frio inexplicável, mesmo com todas as janelas abertas. Até que um dia, durante a limpeza de um baú no sótão, Clarice encontrou uma antiga Bíblia com o nome do marido gravado em letras desbotadas. Ao abri-la, uma única página estava marcada por um grampo enferrujado, o Salmo 5. As palavras pareciam arder diante de seus olhos. Escuta, Senhor, as minhas palavras, atende à minha meditação. A leitura a desconcertou. Mesmo sendo incrédula, algo naquela súplica parecia direcionado a ela. As frases seguintes falavam sobre proteção, sobre afastar os ímpios, sobre um Deus que detesta a maldade e purifica com justiça. Clarice, pela primeira vez em anos, sentiu medo. Mas também um estranho impulso, o desejo de reorganizar a atmosfera de sua casa. Naquela noite, decidiu ler o salmo em voz alta, andando pelos corredores. Sentia-se ridícula no início, mas persistiu. A cada verso, algo sutil mudava. A sala ficou menos densa. Um quadro que sempre caía sozinho permaneceu firme. O gato da casa, que andava inquieto há meses, deitou-se ao seu lado. Clarice sentiu uma lágrima escorrer sem saber por quê. Era como se uma presença invisível começasse a responder. No dia seguinte, o filho do meio, Renato, voltou para casa depois de uma briga longa com a mãe. Disse que sonhara com o pai, que o mandava voltar antes que fosse tarde. Clarice não comentou sobre o salmo, mas percebeu. As palavras antigas começavam a surtir efeito. O ambiente começava, ainda que vagamente, a reagir. Contudo, o que Clarice não sabia é que quanto mais se tenta afastar a escuridão, mais ela se agita. E o que repousava silencioso na fundação da casa estava apenas despertando. Os dias seguintes foram marcados por eventos que pareciam contraditórios. De um lado, sinais de alívio, o clima menos opressor, plantas voltando a florescer no jardim e até pequenos momentos de paz entre os irmãos. Mas por outro, estranhezas aumentavam durante a madrugada. Sussurros às 3 da manhã, vultos refletidos em janelas e uma sensação persistente de que alguém observava a casa de fora. Clarice passou a intensificar a leitura do Salmo 5 todas as noites. Cada leitura era uma caminhada, quarto por quarto, como um ritual. E enquanto lia versos como "Tu não és um Deus que se agrade da injustiça" ou "Os arrogantes não permanecerão à tua vista", sentia que algo se encolhia no escuro, como se as palavras fossem faróis e o mal, um animal acuado. Ela também começou a notar que certos objetos da casa reagiam às leituras. Um antigo espelho no corredor estilhaçou-se sozinho após a 5ª leitura. Uma gaveta trancada há anos abriu-se como por vontade própria, revelando uma carta antiga do marido, onde ele descrevia sonhos com seres de sombra na casa e mencionava de forma quase profética o Salmo 5 como uma proteção possível. Diante disso, Clarice resolveu compartilhar com os filhos. Mostrou a Bíblia, a carta e relatou tudo. Enquanto alguns demonstraram ceticismo, a filha mais nova, Helena, sentiu um impacto. Contou que também vinha tendo sonhos com o pai, sempre de costas, sempre apontando para a porta da cozinha. Foi Helena quem sugeriu: "E se existe algo aqui dentro que não quer sair?" A pergunta ficou no ar como névoa densa. Naquela noite, mãe e filha decidiram fazer juntas uma leitura do Salmo às 3h da manhã, horário em que a energia parecia mais pesada. Acenderam velas,
Andaram pela casa e declararam cada palavra com força. Quando chegaram ao trecho: "Mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei em tua casa, e em temor me inclinarei para o teu santo templo", uma porta do porão, que jamais havia sido usada, se abriu sozinha com um estalo seco. Dentro, apenas escuridão. Um frio gélido subia pelas pernas. Mas Clarice sabia, era ali que o mal se escondia, e era para lá que o salmo precisava ser levado. A porta do porão, entreaberta, exalava um ar úmido e carregado, como se estivesse lacrada há séculos. Clarice e Helena desceram com passos lentos, segurando a Bíblia e uma vela trêmula. Cada degrau rangia como se protestasse contra a invasão. O ar era mais frio ali, e a luz parecia hesitar em tocar as paredes. Ao chegarem ao fundo, encontraram uma estrutura que lembrava um altar rudimentar. Pedras empilhadas, símbolos riscados em carvão e um frasco com líquido escuro. Clarice sentiu o estômago revirar. Helena começou a tremer. "Isso aqui foi usado para alguma coisa", sussurrou a filha, quase sem voz. Clarice abriu a Bíblia e começou a recitar o Salmo 5, agora em voz firme, enfrentando a opressão invisível. Ao chegar no versículo: "Destrói-os, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões", a vela apagou, e um estalo ressoou pelas paredes de pedra. Helena recuou, mas Clarice permaneceu firme. Com a Bíblia erguida, continuou: "Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome." Nesse instante, um som ensurdecedor, como uma ventania dentro de um espaço fechado, percorreu o porão. As pedras do altar se desmoronaram. O líquido escuro começou a evaporar. E então, um silêncio absoluto tomou conta. Helena acendeu novamente a vela. Tudo parecia diferente. O ar mais leve, o chão mais firme, e as paredes, antes mofadas, estavam secas. O ambiente, que outrora era um ninho de energia negativa, agora se tornava neutro. Mas o mal não sai sem deixar vestígios. Ao subirem as escadas, encontraram o irmão mais velho, Eduardo, desmaiado na sala. No chão ao lado dele, um colar antigo, presente do pai, quebrado em 3 partes. Daniela chamou ajuda e Eduardo foi levado ao hospital. No caminho, recobrou a consciência e murmurou: "Vi, pai." Ele sorria. Disse que agora podia descansar. As palavras gelaram Clarice. Aquilo não era invenção, era libertação. Os dias seguintes foram de reconstrução. Clarice convocou os filhos para conversar, de forma como não faziam há anos. Contou tudo, do salmo à carta, do porão às orações. Cada um reagiu à sua maneira. Helena mergulhou em leituras espirituais. Renato passou a frequentar uma igreja. Eduardo, mais reservado, começou a registrar sonhos em um caderno. Todos, de algum modo, estavam mudando. O ambiente familiar, antes envenenado, agora começava a respirar. Mas Clarice sabia que a purificação era um processo. E o Salmo 5, uma arma espiritual que precisava continuar sendo usada. Decidiu então que, toda manhã, ao abrir a casa, faria sua leitura em voz alta. Não por superstição, mas como declaração de proteção. E a casa respondeu: menos rangidos, mais risos. O sol parecia entrar com mais vontade pelas janelas, e até os vizinhos começaram a notar. A casa dos Lacerda não era mais a mesma. O tempo passou, e a família Lacerda reencontrou um equilíbrio há muito perdido. O que antes era tensão, agora era diálogo. O que era sombra, agora era luz. Mas, como toda cicatriz espiritual, as marcas não desaparecem de uma hora para outra. Uma noite, Clarice teve um sonho. Nele, caminhava pela casa e encontrava portas fechadas. Cada porta simbolizava um trauma familiar. Na última, via-se a si mesma, mais jovem, gritando com o marido. Acordou em prantos. Na manhã seguinte, sem hesitar, voltou ao Salmo 5. Mas agora, o leu de forma mais profunda.
não apenas como escudo contra forças externas, mas também contra os venenos internos: rancor, orgulho, amargura. Relê o trecho: porque tu não és um Deus que se agrade da impiedade, nem contigo habitará o mal. E compreendeu. O ambiente espiritual da casa era reflexo do que cada membro carregava dentro de si. Não bastava apenas expulsar a negatividade do porão. Era preciso limpar também os porões da alma. Inspirada, Clarice sugeriu à família um novo ritual. Cada membro deveria escrever em um papel aquilo que desejava libertar: ressentimentos, culpas, palavras não ditas. E ao final da semana, fariam uma queima simbólica no quintal. Foi um momento de forte emoção. Eduardo queimou o colar quebrado, agora um símbolo de reconciliação com o pai. Helena queimou o vestido do dia em que fugiu de casa após uma discussão. Renato queimou fotos antigas que traziam mais dor do que saudade. Clarice, por fim, queimou a carta do marido. Chorou ao fazê-lo, mas não com tristeza. Chorou por saber que finalmente ele descansava e que a casa, antes carregada por anos de mágoa, agora podia abrigar apenas o amor e a paz. A partir daquele dia, novos hábitos espirituais foram incorporados à rotina. Leituras do Salmo 5 pela manhã, agradecimentos ao fim do dia e momentos de escuta silenciosa entre todos. Até os objetos pareciam aceitar a nova energia. Luzes que antes piscavam pararam. Móveis antigos se mostraram mais firmes. E o jardim, antes morto, florescia sem explicação. A energia negativa, por fim, havia sido derrotada. Mas não por exorcismos dramáticos ou rituais ocultos, e sim por uma verdade simples. O poder da palavra, quando vivido com intenção, transforma atmosferas inteiras. O Salmo 5 não foi uma mágica. Foi uma espada de fé empunhada com coragem. Clarice, agora em paz, começou a receber visitas de pessoas que ouviam falar da transformação. Algumas vinham por curiosidade, outras em busca de esperança para suas próprias casas. E a resposta de Clarice era sempre a mesma: comece lendo o Salmo 5, mas leia com o coração disposto, porque a casa muda quando o coração muda. A família Lacerda, outrora fragmentada por mágoas, agora se tornara exemplo de reconstrução. Mas a verdadeira transformação, Clarice entendeu, não estava apenas no silêncio das brigas cessadas ou no conforto das risadas reencontradas. Estava no ambiente invisível que todos começaram a cultivar. Um ambiente de reverência, atenção espiritual e gratidão. Certo dia, Clarice foi procurada por uma jovem da cidade vizinha, chamada Beatriz. Ela ouvira falar da mudança na casa e desejava ajuda para lidar com a atmosfera opressiva em seu próprio lar. Ao entrar na residência dos Lacerda, Beatriz se emocionou. Disse que sentia ali algo diferente: paz, acolhimento, como se um campo invisível envolvesse o lugar. Clarice a convidou para o café e, com serenidade, abriu a Bíblia no Salmo 5, entregando-lhe uma cópia marcada com lápis. Porque tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Beatriz chorou. Disse que lia salmos desde a infância, mas nunca com intenção profunda. Clarice então explicou: a leitura só tem poder quando feita com entrega total. Você não está apenas lendo, está declarando autoridade sobre o ambiente que habita. Beatriz pediu para passar alguns dias com a família, e nesses dias aprendeu os pequenos hábitos que sustentavam aquela nova realidade. Orações antes das refeições, gratidão mesmo nos pequenos desafios, silêncio respeitoso nas manhãs e, claro, a leitura diária do Salmo 5, sempre em voz alta e com fé. Ao retornar para sua casa, levou consigo a Bíblia da avó de Clarice, presente simbólico de que a luz não deve ser retida, mas compartilhada. Com o tempo, outras famílias começaram a visitar os Lacerda. A residência, que antes era fonte de medo e desconfiança, tornou-se um ponto de acolhimento espiritual. Algumas pessoas iam em busca de conselhos, outras apenas para estar ali, sentadas no jardim agora florido, em silêncio. Clarice sabia que a missão do Salmo 5 havia se expandido.
Foi então que Helena propôs algo ousado: criar pequenos livretos com o Salmo 5 e instruções práticas sobre como afastar energias negativas do lar. Não era um manual religioso, mas um guia espiritual, simples, direto e baseado na experiência real vivida por eles. O título escolhido foi Transforme Sua Casa com o Salmo 5. Em poucos meses, os livretos circularam pela região, chegando até igrejas, escolas e centros comunitários. Famílias que jamais haviam lido um versículo passaram a experimentar mudanças sutis, porém poderosas. E quando os relatos começaram a surgir, de paz restaurada, reconciliações e até curas inexplicáveis, Clarice compreendeu. Aquela antiga oração havia se tornado uma rede viva de luz. Mas nenhuma transformação vem sem desafios. Em uma manhã nublada, Clarice recebeu a visita de um antigo amigo da família, Jorge, que vinha enfrentando conflitos graves com a esposa e os filhos. Seu rosto era um retrato da derrota. Disse que já havia tentado de tudo: terapia, afastamento, conselhos. Nada funcionava. Clarice o olhou nos olhos e disse: "Você tentou Deus? Não de forma vazia, mas com arrependimento, com intenção?" Jorge abaixou a cabeça. Não respondeu. Ela entregou a ele o Salmo 5 e completou: "Comece por aqui. Leia como se sua vida dependesse disso. Porque, às vezes, depende mesmo." Conclusão. Jorge voltou 3 semanas depois, com olhos diferentes. Disse que as brigas cessaram, que a esposa começou a sonhar com o pai dela, já falecido, sorrindo, que a casa ficou mais leve, que até os pássaros, antes ausentes, voltaram a cantar no quintal. "Não sei explicar", disse ele, "mas eu li o Salmo 5 todo dia, e uma madrugada acordei sentindo que o mal tinha ido embora, como se algo tivesse desistido de lutar." Clarice sorriu. Não foi o mal que desistiu, foi Deus que decidiu morar na sua casa. Essa frase simples encerrou anos de perguntas. Porque no fim, é isso que o Salmo 5 representa: um convite para Deus habitar onde antes havia trevas. Uma chave para trancar a entrada das forças invisíveis que se alimentam de brigas, mágoas e desesperança. Se hoje você sente que sua casa está diferente, mais fria, mais silenciosa de forma incômoda, com objetos que quebram sem explicação ou discussões que surgem do nada, talvez não seja apenas coincidência. Talvez seja a hora de retomar o controle espiritual do seu ambiente. E o primeiro passo pode estar justamente nas palavras do Salmo 5. Ele não é apenas uma oração. É uma declaração de guerra contra as forças que obscurecem a luz familiar. Ele revela um Deus que não se agrada da maldade, que afasta os ímpios, mas que cerca de benevolência os justos como um escudo. A moral dessa história não está apenas no que Clarice viveu, mas no que ela decidiu. Não aceitar mais o caos como normal. Ela fez da fé uma prática e da palavra uma arma. E isso está ao alcance de qualquer um, inclusive de você. Se há uma mensagem final neste vídeo, ela é clara. Transforme sua casa e sua vida com o poder da palavra. Não permita que as sombras determinem o clima do seu lar. Porque onde há oração, há luz. E onde há luz, as trevas não permanecem. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.